Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. Se é que possível, nesse domingo pela manhã, o torcedor vascaíno ter algo de bom para falar. Olha, torcedor, ontem foi um verdadeiro vexame. Mais um daquilo que se tornou o Clube de Regatas Vasco da Gama nos últimos anos. Um colecionador de vexames. Muito triste por tudo aquilo que aconteceu em São Januário. Era quase que uma tragédia anunciada por tudo aquilo que a gente vem vivenciando com o Vasco nos últimos anos. Antes de eu começar minha resenha por aqui, eu vou pedir um favor para você. Assim que chegar a nossa vinheta, deixe o seu like, já compartilhe esse vídeo, já passa pelas suas redes sociais, que eu quero fazer um panorama do que eu imagino desse momento do Vasco. Um momento inacreditável, um momento completamente amador, que com a chegada da SAF, todo mundo imaginava, ou pelo menos a maioria, que o profissionalismo chegaria, se não dentro de campo, porque a empresa norte-americana não tem um projeto esportivo, pelo menos na hora da demissão de um treinador, a gente esperava que as coisas seriam melhor conduzidas. E da maneira que foi ontem, torcedor, eu confesso a você que essa equipe tem problema. Essa equipe não, essa empresa tem problema, dentro e fora de campo. Enfim, depois da vinheta eu volto falando muito sobre esse momento do Vasco. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, ontem o Vasco acabou sendo humilhado pelo Criciúma em São Januário. E o termo é esse, porque durante o jogo, o Vasco, além de levar 4 gols da equipe catarinense, uma equipe que foi a campeã estadual do seu estado, só que sofreu demais para conseguir esse título. Por exemplo, durante a campanha, perdeu para a equipe sem série, perdeu para o Marcílio Dias, perdeu para a equipe do Barra, que é uma equipe de série D. O seu goleiro, quando estava aí nas quartas de final do Campeonato Catarinense, pegou um pênalti aos 48 do segundo tempo para não ser eliminado pelo Hercílio Luz, que é uma equipe de série D. Ou seja, uma equipe que foi completamente sem rendimento no Campeonato Estadual Catarinense, uma equipe que ganhou nos pênaltis do Brasiliense na Copa do Brasil, uma equipe que quando jogou contra o time da minha cidade aqui, que até então era um time sem série, foi amassada aqui em Joinville. O jogo foi 0-0, mas o Joinville colocou 2, 3 bolas na trave, o Criciúma praticamente não passou do meio de campo. E eu, durante a semana, vinha batendo nessa tecla, que o Vasco teria a possibilidade de vencer o jogo, porque o adversário tinha muito pouco rendimento. Detalhe, o Criciúma que ontem colocou o Vasco na roda, inclusive os seus jogadores puderam até dançar durante o jogo, o atacante do Criciúma, o Bolacier, conseguiu até fazer um Michael Jackson ali, de tanta intensidade que tem essa equipe do Vasco dentro de campo. Vários jogadores do Criciúma poderiam aí ter dançado dentro de campo. E eu falei durante a semana que era um jogo para o Vasco ser protagonista, um jogo para o Vasco mandar, um jogo para o Vasco, sabe, ir para cima para conseguir fazer pontos. E olha, torcedor, o protagonismo ficou, mas ficou pelo outro lado. Criciúma ganhou e ganhou bem. E ontem, no final do jogo, veio aí, no intervalo de 15 minutos, entre o Twitter do final do jogo e a demissão do Ramon Dias. Uma interpretação que o Twitter não deixou claro, apenas anunciou o desligamento da comissão técnica. A informação que o Joel Silva ontem trouxe era que ele teria pedido a demissão. Vários personagens, funcionários do Vasco, chegaram até ele e deram essa informação. E estranhamente, de uma forma completamente amadora, o Vasco deu os microfones tanto para o Ramon quanto para o Emiliano, fazer um pronunciamento e os dois deixaram claro que foram demitidos pelo Twitter. Agora, meus amigos, é uma briga jurídica que vem pela frente. Independente o lado que estiver certo, o lado que estiver errado é vergonhoso. Isso não é papel de homem. Você acertar uma coisa aqui e 15 minutos depois a coisa não andar da maneira que foi acertada, sabe? Tô curioso para ver o desfecho disso aí. Só que quem mentiu, logo a gente vai descobrir, porque tinha muitas testemunhas nesse vestiário. E falando de dentro de campo, quem acompanha meu trabalho aqui no Atenção Vascaínos e também na 9 é Mais, sabe que eu estava muito preocupado com o Ramon.
Há um bom tempo, esse trabalho do Ramon regrediu. A equipe do Ramon não tinha um modelo, não tinha uma cara, não tinha uma identidade, não tinha absolutamente nada. Dentro do próprio jogo, o Ramon tinha dificuldade de fazer a leitura das substituições. Vou dar um exemplo ontem. Como que eu estou perdendo em casa um jogo de 1-0, eu vou ter que ir ao ataque para tentar a vitória, eu escalo o meu zagueiro mais lento do elenco, que é a questão do Maico. Por que ontem não colocar o João Vitor no lugar do Maico, já que o Vasco ia ficar exposto ao contra-ataque? E se o João Vitor ainda não estivesse 100% para aquela questão da contusão dele no jogo contra o Red Bull Bragantino, por que então não colocar o Rojas, que tem velocidade? Torcedor, eu vou falar algo para você aqui. O torcedor é soberano. O torcedor pode fazer o que ele bem entender a partir da hora que ele paga o seu ingresso. Agora, as críticas e as vaias ontem ao zagueiro Léo, eu achei bem injustas. E é a minha opinião. Se você olhar o terceiro gol em que o Léo falha na sua saída, quem dá condição pro atacante do Criciúma é o Maico lá no meio de campo. Assista, torcedor. O lance do final, do começo ao fim, o Maico não tem condições físicas de chegar na cobertura do Léo. E ele teve toda a possibilidade. Qualquer zagueiro com a mínima condição física de velocidade chegaria e travaria aquela bola. E ali foi o lance que fechou o caixão. E o torcedor do Vasco, mais uma vez, foi seletivo nas suas vaias. Sempre em cima do Léo. O único que coloca a cara, o único que dá entrevista, o único que, nos primeiros 3 jogos do Vasco, eu desafio você a colocar aqui embaixo, torcedor, alguém que tenha jogado melhor que o Léo, nos 3 primeiros jogos do Vasco. E ontem, teve essa questão aí, que ele falhou, realmente ele falhou, mas eu achei pesado. Enfim, só que o Ramon, durante o ano, ele estava completamente perdido. Ele começa o ano com os 3 zagueiros. O Vasco empata com o Fluminense, o Vasco empata com o Flamengo fazendo um bom jogo e o Vasco goleia o Botafogo. Na Copa do Brasil, contra o Água Santa, o Vasco está com 3 zagueiros e faz 25 minutos espetaculares. Colocou a equipe do Água Santa na roda. Pois bem, toma um gol no final do primeiro tempo e ele desmancha os 3 zagueiros. Leva a virada no segundo tempo e já nos acréscimos o Piton faz o gol, o jogo vai para os pênaltis e o Léo Jardim garante a classificação para o Vasco. O Vasco retorna para o campeonato estadual. Ele desmancha os 3 zagueiros. Ele acha que aquela convicção dele foi por água abaixo por um gol que tomou contra o Água Santa. Vem a sequência contra o Nova Iguaçu, que foi um vexame completo. O Vasco levou 3 totós, e eu sempre bato nessa tecla, porque ali a vergonha já era grande. Ali já teve bravata. No final do primeiro jogo, em que o Vasco perdeu para o segundo, o Ramon dá aquela entrevista dizendo que era para o torcedor vir, que ele ia resolver e o Vasco ia classificar. O Vasco não classificou. Pois bem, 2, 3 semanas para treinar. E os jogos treinos, torcedor, em determinados momentos, foram testados tudo que era esquema. Eu lembro que teve jogo treino que jogou Cleiton e Verratti lá na frente, teve jogo treino que jogou com 3 atacantes, teve jogo treino que jogou somente o Verratti lá na frente, enfim, testando modelos. Até que, na segunda rodada do campeonato, ele dá a coletiva dizendo que ele voltou ao esquema com 3 volantes, porque é o esquema que ele tinha a zona de conforto dele. Era um momento assim que ele se sentia confortável, que foi lá atrás, no Brasileirão do ano passado, contra Fluminense e contra Coxa, que o Vasco fez as suas 2 melhores partidas. Lá com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Esse ano ele montou esse tripé de zagueiros, que o Vasco jogou esses jogos com Sforza, Matheus Carvalho e Galdames. Pois bem, torcedor. No intervalo do jogo contra o Fluminense, a convicção dos 3 volantes foi tudo por água abaixo. Ele monta um novo sistema, coloca 2 volantes num 4-2-3-1 com o David jogando por dentro. Aí, lá na frente, o Verratti raiando um lado e Eric Marcos do outro. No jogo de ontem, o que ele faz? Ele começa o jogo com esse modelo e o Vasco está perdendo por 1-0 apenas no primeiro tempo. O Vasco estava jogando bem? Não estava. Mas assim, perdeu um pênalti. Estava em determinado momento competindo. O Payet colocou uma bola na trave. Então não era terra arrasada. O que faz o Ramon Dias de novo? Rasga o protocolo do 4-2-3-1, coloca mais um volante e, de uma maneira bizarra, acha que o Maico vai resolver o problema da nossa zaga num jogo que a gente vai ficar exposto. O que acontece? O Criciúma deita e rola no segundo tempo. Até porque achar que o Galdames vai proteger alguma coisa, achar que o Sforza defensivamente vai proteger alguma coisa, esquece isso aí. E eu já falei várias vezes aqui, o Ramon já não tinha esse elenco há um bom tempo nas mãos.
Jogador de futebol profissional não suporta ser titular um dia, no outro não entrar, no outro não é relacionado, aí volta a ser titular. Eu posso trazer aqui inúmeros jogadores que aconteceram isso no Vasco. O Rossi é uma roda gigante completa. Titular, não é relacionado, não entra titular. Eric Marcos, 6 jogos sem ser relacionado. Entrou contra o Fluminense e o time teve uma postura boa. Ontem ficou no final da fila pro Cleito, que entrou contra o Fluminense e perdeu um gol impressionante e inacreditável. Ou seja, não tem critério. O trabalho do Ramon e do Emiliano no Vasco, nesse ano de 2024, ficou um trabalho sem identidade, um trabalho sem ter critério, uma verdadeira salada de fruta. E eu confesso a vocês que, mesmo que ele não tivesse saído, hoje eu aqui estaria gravando o Faísca Tá On, falando que o ciclo tinha encerrado. Para mim estava muito claro. Agora é escolher esse novo técnico. E daí, torcedor? Quem é esse novo técnico? Quem que pode chegar no Vasco agora e resolver? Temos nomes bons à disposição? Claro que a gente tem. Tem uma lista gigantesca de bons técnicos aí que o Vasco poderia colocar. Eu só espero que o Rodrigo Paiva não seja efetivado por muitos jogos. Com todo respeito, provavelmente hoje vai ser o campeão aí da Copa Rio, já ganhou do Flamengo lá na Gávea, mas não pode pegar esse elenco cheio de cobras. Esse elenco do Vasco tem muita gente que ficou muito grande. Eu vou citar um nome aqui. O Ramon Dias e o Emiliano estavam refém do Medel há um bom tempo. Criou-se até esquema tático para o Medel poder jogar. Ontem, no lance do primeiro gol do Criciúma, é algo inacreditável. O Medel mais uma vez ficou correndo para trás, como foi contra o Nova Iguaçu. Sendo que, numa equipe bem treinada, quando essa bola sai lá para trás, no primeiro gol do Criciúma, Léo e Medel e a zaga do Vasco tinha que sair. A bola veio quebrada, uma bola alta que o Léo foi disputar na cabeça e não venceu. A bola quicou. O Felipe Matheus, que é bom jogador, foi o melhor jogador do Campeonato Catarinense desse ano, acaba acertando um chute de perna direita, ele que é canhoto. Ou seja, uma equipe que estava mal treinada sim, uma equipe que não era compactada, uma equipe que não tinha um modelo de jogo, uma equipe que não tinha esquema. Ah, Jean, mas ano passado, já foi. O Ramon foi ok, tudo, só que não estava rendendo. Não podemos ficar refém de quem fez coisas boas no passado. Então assim, inclusive alguns jogadores. Passou da hora da gente colocar dentro de campo quem veio para jogar e ter intensidade. Volto a falar aqui. Muitos torcedores toda hora batem na tecla que o grande problema do Vasco é o Zé Gabriel. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Ontem o Vasco levou 4, o Zé Gabriel nem relacionado não foi. Entendeu, né, que eu quero chegar? O Puma ontem nem relacionado não foi e o Paulo Henrique fez mais uma partida daquela ridícula, uma partida medonha o Paulo Henrique fez ontem. Aliás, alguns jogadores no Vasco vêm colecionando partidas ridículas e não saem da equipe. E outros que em alguns momentos fizeram bons jogos acabam ficando no banco e não são aproveitados. Enfim, agora é focar no novo treinador. E confesso a vocês, torcedor, que eu tenho a mesma opinião que meu amigo Emerson Rocha. E vou terminar o meu Faísca Tá On desse domingo falando isso. Enquanto o futebol do Vasco estiver 100%, porque hoje 70% é da empresa americana, 30% é do associativo. Só que a gerência do futebol está 70% na mão dos incompetentes, que não sabem absolutamente nada. O Emerson Rocha falou ontem uma questão de clima. Não tem mais clima. Eu só penso diferente um pouquinho. Eu acho que eles não têm a competência. Nunca tiveram. Nunca souberam o que é um projeto esportivo. Completamente perdidos. Achar que colocar os aportes está de bom tamanho é muito pouco. Ah, mas quem administra? E quem contratou? Quem contratou Braga? Quem contratou Alexandre Matos? Quem contratou Melo? Quem contratou Lúcio Barbosa? Quem contratou os caras? Para com essa história. Não, quem eles estão contratando não estão dando conta. Então eles também são responsáveis por isso. Eu não tiro assim, ó. Eu fico irritado quando fala nessa empresa. Porque, na minha opinião, são muito amadores, se meteram no futebol e eu, mais uma vez aqui no Faísca Tá On, queria parabenizar os dirigentes da gestão anterior do Vasco. Não preciso citar nomes aqui, todo mundo sabe quem é, porque não é um, não é dois, são vários. Parabenizar quem vendeu para essa empresa norte-americana sem projeto esportivo. Olha, vocês estão de parabéns. Ontem, de certo, vocês estavam felizes vendo o Vasco ser essa chacota que o Vasco é. Provavelmente, nenhum de vocês tem filho pequeno como eu tenho, que ontem estava assistindo o jogo comigo, olhando e não acreditando, porque segunda-feira, quando sair na rua, quando chegar na escola, é zoado, como todos que estão me vendo aí do outro lado, vão ser também. Agora essa galera tá muito tranquila, porque o Vasco ia ser
a joia da coroa. O Vasco estava resolvido o problema, o Vasco ia ser uma potência. E até agora só é um colecionador de vexames na mão desses incompetentes. Abraço, galera. Tamo junto. Like aí embaixo, compartilha nas suas redes sociais. E eu só espero que no decorrer do domingo, segunda-feira, o Vasco já consiga aí um bom nome para continuar tocando esse projeto esportivo falido, que consiga reverter, que até esse momento é uma completa vergonha o que essa empresa faz no Vasco. Tamo junto. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar,